Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essa noite na casa do Senhor, onde juntos nós podemos louvar o seu nome. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 15, versos 2 a 4, nos conduz a cantar ao Senhor, não só nessa vida, mas na eternidade também. Olha só o que diz o texto, irmãos. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam um cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse cântico cantaremos na eternidade, mas enquanto esse dia não chega, nós o faremos aqui também. Então você pode colocar-se em pé. Vamos cantar com toda a equipe o hino 172. Querido irmão presbítero Nilson Dé vai orar juntamente com toda a igreja. Amém, irmãos? Podem tomar o assento, agraciados pelo Senhor. Na corrida da fé, o Senhor nos chama a servi-lo de diversas formas. Uma delas é viver em santidade durante a nossa caminhada. O cristão, ele não vive na prática do pecado, ele não ama o pecado, mas o cristão peca. Nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos a sua santidade. E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A Escritura diz assim, na primeira carta de João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse não é o nosso caso. Mas olha que bênção aqui, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Aquele que confessa seus pecados alcança da parte de Deus purificação dos mesmos. O nosso Senhor é um Deus misericordioso e Ele estende a sua bondosa mão a fim de que nós não fiquemos entregues na prática do pecado. Ora, irmãos, esse chamado é para todos nós. E nesse momento do culto, nós paramos por um instante, nós oramos juntos, e se necessário for, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, e na medida em que o fazemos, nós alcançamos da parte dele também perdão, graça e misericórdia. Se não há necessidade de confissão, que bênção, porém, sempre haverá necessidade de pedir a sua ajuda para que não venhamos incorrer em pecado, não é mesmo? Então não há um que não venha orar agora juntamente conosco. Vamos juntos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, que nos confronta no primeiro momento, dizendo que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e nos enganamos. Livra-me disso, Senhor, e livra os meus irmãos também de agir assim. Mas na medida em que pecamos contra o Senhor, se confessarmos os nossos pecados, conceda-nos a sua graça, dela nós precisamos. Na medida em que meus irmãos agora oram e te buscam em oração, conceda a tua graça, graça maravilhosa, graça que santifica, que perdoa, que abraça, que fortalece o seu povo. Faça isso, Senhor, de maneira maravilhosa nessa noite, a nos tocar, de modo que venhamos sentir essas chuvas de bênçãos do Senhor, mandadas dos céus para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Há outras formas de servirmos a Deus, não é, irmãos? Ele também nos chama a servi-lo através das nossas finanças. Veja, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas na mesma medida, Ele nos chama a participarmos dessa realidade no reino de Deus. Esse é um mistério que só o cristianismo pode nos mostrar. Deus não precisa de um centavo nosso, mas ainda assim, Ele diz, sejam dizimistas, sejam ofertantes. E a Bíblia, do começo ao fim, nos traz essa realidade. O nosso Salvador, quando se manifestou entre nós, Ele nos ensinou que essa prática deveria ser continuada. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23, o Senhor Jesus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui o Senhor Jesus chama aquelas pessoas e também a nós a praticarmos as virtudes cristãs, justiça, misericórdia e fé, mas também, na medida em que a praticamos, sermos dizimistas. Ora, irmãos, no segundo domingo de cada mês, nós paramos um pouquinho e incluímos na liturgia do nosso culto o momento de dízimos e ofertas. Para que nós que já sabemos isso e que já praticamos, não venhamos nos esquecer e para que venhamos dar um bom testemunho para aqueles que ainda não o fazem, principalmente as nossas crianças e os mais jovens que não têm essa condição. Por isso, no segundo domingo, o povo de Deus tem a liberdade, na medida em que há a oportunidade de trazer até a frente o gasofilácio, o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando, irmãos, que nós assumimos também a responsabilidade de ofertarmos com generosidade a despeito da reforma que estamos fazendo aqui por ocasião da aquisição do terreno. Na medida em que os irmãos tiverem as devidas condições, o façam para a glória de Deus, as coisas estão andando, os irmãos estão vendo como está ficando bonito e as coisas só vão melhorar com a ajuda de Deus. Vai ficar muito top, não é verdade, irmãos? Para isso, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê e continue nos dando a boa semente, para que através da nossa fidelidade e generosidade, o reino de Deus caminhe financeiramente falando. Vamos orar mais um instante e depois nós vamos cantar com alegria com toda a equipe. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir também através das nossas finanças. Que o Senhor continue fazendo de nós o seu povo, dizimistas fiéis e ofertantes generosos, tudo para louvor da sua glória. Teu é o ouro, tua é a prata, mas o Senhor nos chama ao serviço na medida em que o Senhor nos concede os bens que temos. Na verdade, nada é nosso, tudo é teu. Somos apenas mordomos do Senhor. Ajude-nos a administrar com sabedoria tudo que o Senhor tem nos dado.
aqueles que porventura que não entendem assim e que têm dificuldade de dizimar e ofertar, que o Senhor toque com teu espírito a partir da leitura bíblica e da explicação dela, para que essa realidade mude e assim venham ser abençoados nessa área também. Em nome de Jesus nós oramos, irmãos. Amém. Vamos colocar-se em pé, vamos orar cantar com toda a equipe.
derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame
sabemos, ó Pai, que o dia de hoje já tinha sido escolhido por Ti. As pessoas que aqui entraram, Senhor, que essas pessoas, ó Pai, possam estar recebendo do altar do Senhor, ó Pai, a Tua presença, a Tua resposta, ó Pai, que a Tua palavra possa vir de encontro com cada coração que aqui entrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego este louvor, ó Pai, no Teu altar, que este louvor possa chegar aí no Seu trono de glória, ó Pai. Muito obrigado por tudo, eu Te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém? Muito bem, nós temos aqui hoje, o pastor Caio, acho que deixou para o final, mas destacar aqui a família da Ana, né? Pelo aquele menino que eu estou vendo ali, a família da Ana, né? Cadê a Ana? Vier de surpresa, Ana, você nem chamou para um almoço, nada, melhor não. Aí, ó, você está vendo, ó? O tio aí que está falando, menino. Bom, já são conhecidos, né, irmã da Ana, os demais, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá, família? Mais algum visitante essa noite? Não. Queridos, nós temos estudado, ou exceto domingo passado, o livro de Gálatas. Pedido à igreja que leia, eu sei que, vamos colocar aí, 80% da igreja só lembra quando vem para o sermão, para ler o livro de Gálatas, mas a instrução e o pedido é para que a igreja leia o livro de Gálatas e então faça as anotações e tudo mais. Na quarta-feira temos meditado aí com a participação da igreja e no domingo trazido mensagens expositivas sobre o livro de Gálatas. Já pegamos o capítulo 1, 2 e 3. Se você perdeu, pastor, eu queria que pregasse novamente. Vai lá no YouTube, IPB Mandaguari, é isso, né? YouTube, IPB Mandaguari. Nós temos lá o nosso filmador, o Evandro, que faz esse ministério aí. E logo após, ele manda até um link no grupo do WhatsApp. Você vai lá, tem o louvor, tem toda a liturgia lá. Você quer ouvir só a mensagem, você coloca na velocidade 2 e pode ouvir a mensagem aí na academia, no carro, enfim. IPB Mandaguari no YouTube. Tem lá as mensagens. Então, tem mensagem, capítulo 1, 2 e 3. E agora, o capítulo 4, que as crianças que estão anotando o texto aí, então, bíblico, é Gálatas 4, de 1 a 31, todo o capítulo 4. E o tema já também, porque, para aqueles que não sabem, as crianças, né, elas recebem a incumbência de anotar o texto, o tema e as divisões do sermão. E aí cabe a nós, pregadores, passar com clareza esses pontos. Então, o tema hoje é de escravos a filhos, o perigo de voltar atrás. Ou seja, o perigo de filho viver como escravos. Somos filhos. Esse é o tema que vamos meditar hoje. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez te louvamos pelo culto gostoso, o louvor que cantamos ao Senhor, poder conversar com o Senhor, receber também o perdão do Senhor, o mover do Senhor, porque se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados, nós sucumbiríamos. Mas o Senhor usa de graça, misericórdia, se renova e permite que recomecemos e continuemos na Tua presença como filhos amados. Obrigado pela correção, obrigado pelo cuidado e também pela liberdade que temos de estudar a Sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Talvez você já tenha visto alguém que foi liberto de uma situação difícil, extremamente difícil, mas inexplicavelmente essa pessoa, esse alguém, decidiu voltar para essa situação. Alguém que saiu, por exemplo, de um relacionamento abusivo, e aí voltou a esse relacionamento. Ou alguém que venceu um vício, seja ele de qual forma for, e voltou para esse vício. Alguém que conquistou a liberdade e escolheu ficar preso novamente. Isso parece um absurdo, não é? Pois é.
mas é exatamente isso que o capítulo 4, ou o livro de Gálatas, Paulo escreveu, estava acontecendo com os cristãos da Galácia. Eles haviam sido libertos pelo Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? Você não tem mérito, Jesus Cristo morreu por você, assim como o cordeiro era imolado, ele era morto, e aí o perdão dos pecados acontecia. Jesus Cristo, ele morreu por você, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e se você, for chamado a entender essa graça, reconhecer que é pecador, crer em Jesus, receber Jesus, você tem a garantia, a sua certidão muda de terreno para celestial. Você vai morar no céu, você tem a salvação. E Paulo escreveu isso em todas as cartas do Novo Testamento. A salvação é um presente. Ninguém consegue conquistá-la por esforço, religiosidade, obras, ou até mesmo, nesse caso aqui, pela prática da lei. E os cristãos ouviram essa mensagem e eles haviam sido libertos por esse evangelho, estavam salvos, mas estavam sendo convencidos por algumas pessoas, alguns líderes, falsos líderes, a voltarem para a escravidão da lei. Em outras palavras, eles queriam cumprir os rituais judaicos. A circuncisão era uma prática. Não, para você isso é a vontade de Deus, então você tem que circuncidar. E Paulo, então, vai escrever essa carta, dizendo exatamente, olha, vocês estão voltando de filhos a escravos. O perigo que vocês estão ocorrendo é de voltar atrás. O Evangelho nos liberta para sermos filhos e filhas de Deus, e não para vivermos como escravos. Como é que Paulo mostra nesse capítulo o perigo de abandonar a liberdade do Evangelho? Ele coloca alguns tópicos que nós vamos meditar nessa noite. O primeiro que ele coloca, o primeiro perigo que Paulo mostra de abandonar a liberdade do Evangelho, é que o Evangelho nos tira da escravidão e nos faz filhos de Deus. O Evangelho nos tira da escravidão e nos faz filhos de Deus. Imagina, no Brasil, 1900, esqueci quando foi, teve a libertação, dos escravos. Imagina a princesa Isabel fazendo o decreto lá, e aí um escravo fala assim, olha, a partir de hoje você não é mais escravo, você é filho. Vai ter direito à herança, ao cuidado, não vai mais precisar trabalhar forçado. Isso é uma glória, uma alegria. E o Evangelho, ele faz isso, ele tira da escravidão. Do capítulo 4, versículo 1 a 7, então nós vamos lendo. Eu não li no início, para nós já irmos lendo, para não ser repetitivo. Gálatas 4, 1 a 7 diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas estar sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo então começa aqui com uma ilustração muito simples. Um herdeiro, enquanto criança, ele não é diferente de um escravo. Apesar dele ter direito à herança, ele não é diferente. Ele é um herdeiro, enquanto criança, ele simplesmente está debaixo de tutores. Assim era a humanidade antes de Cristo. Assim éramos todos nós antes de Cristo. Debaixo da lei, limitada, sem liberdade plena. Mas então veio uma das coisas mais gloriosas que as Escrituras diz. Diz, vindo porém, versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O que Deus fez? Ele enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Porque a lei era como um farol. Ela clareava a sujeira, o pecado. Ela mostrava o pecado, mas ela não podia limpar o pecado.
E Deus enviou Jesus sob essa lei, para cumprir a lei, para resgatar nós que estávamos presos sob a lei, debaixo da lei. E o resultado disso, para que recebêssemos a adoção de filhos, versículo 5. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não fomos apenas perdoados, queridos. Ah, eu te perdoo. Não, nós não fomos apenas perdoados. Nós fomos não apenas libertos do pecado. Mais que isso, nós somos perdoados, libertos e nós somos adotados como filhos e filhas. E mais, diz o versículo 6, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso significa intimidade, relacionamento, acesso ao nosso Deus. Você, eu, nós não somos escravos, nós somos filhos. Você é filha, você é filho de Deus. Aqui no mundo, se você tiver um documento, já falei isso diversas vezes, fala assim, de onde, cidade você é? Fala, sou cidadão do céu. Reino celeste, filho do rei. Você não vive mais como escravo. Você não vive por medo, vive por relacionamento. A salvação não é apenas mudança de status, é mudança de identidade, de escravo para filhos. Então, Paulo, ele mostra o perigo de abandonar a liberdade do Evangelho, o Evangelho que nos tira da escravidão e nos faz filhos e filhas de Deus. A segunda coisa que ele fala, voltar à lei, é voltar à escravidão. Do versículo 8 em diante, até o 11, ele fala isso, voltar à lei é voltar à escravidão. Outrora, porém, ou seja, no passado, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo agora, ele confronta diretamente os Gálatas. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Guardando aí dias, meses, tempos, ou seja, substituindo a graça por religiosidade. Tem pessoas que, se não for no dia tal, não serve, é pecado, é morte. Essa lei acabou, o fim da lei é Cristo. Mas, eu não vou dizer somente aqueles que defendem o sétimo dia ou outro dia. Há muitos cristãos que fazem do domingo uma idolatria. Tem que ser no domingo. Não, cristão, ele é crente todos os dias. Nós vivemos para Deus, na presença de Deus, na liberdade todos os dias. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito, ele foi colocado em nós. Então, por isso que Paulo diz o seguinte, eu receio que vós tenha eu trabalhado em vão. Não é um detalhe teológico, é um perigo espiritual real. Religião sem evangelho, ela escraviza. Religião sem a graça, ela escraviza. São regras, não pode isso, não pode aquilo. Tivemos aí na história da igreja até divisões por causa de cabelos, de vestuários, de dias e etc. Mas muitos vão além e colocam questões práticas. Regras não salvam. Práticas externas não transformam o coração. Toda vez que nós colocamos regras no lugar da graça, Paulo diz, nós voltamos à escravidão. Graça é filhos. Então Paulo diz que voltar à lei é voltar à escravidão. Mas Paulo usa um outro argumento ainda, do versículo 12 ao 20, o Evangelho envolve relacionamento e transformação. O Evangelho envolve relacionamento e transformação. Vamos ler o versículo de 12 até o 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, continuo não me
contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, ou fazem favor, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O Evangelho envolve relacionamento e transformação. Paulo agora, ele muda o tom. Ele deixa aquele argumento pesado e ele fala de forma pastoral, paternal e até ele usa maternal, como dores de parto, o que ele havia gerado. Ele havia pregado o Evangelho e os filhos na fé. Ele sofreu as dores. E ele diz, peço-vos, relembrando o passado, eles o receberam com alegria, como um anjo, como o próprio Cristo. Mas algo mudou, tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade. A verdade é que quem abandona o Evangelho, começa e não aceita rejeitar a verdade. Tem os seus argumentos, os seus machucados. Você vai falar, por exemplo, dos falsos mestres, eles simplesmente aparentam zelo, mas não são sinceros. Eles querem controlar, e eles não vão ouvir a verdade mesmo. E as pessoas que estão no erro ou que abandonam, elas não aceitam conselhos, porque elas acham que estão certas e você errado. É muito difícil você argumentar com a pessoa que está desta forma. E Paulo, então, ele com o coração pastoral diz, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto. Isso é um amor pastoral verdadeiro. Porque muitas vezes você tem que ajudar uma pessoa mais de uma vez, porque ela vai cair. O alvo para essa pessoa não é ela mudar de vida. O alvo é ver Cristo formado nessa pessoa. Você olhar para a pessoa e dizer assim, esse aqui parece com Cristo, é cristão. Essa pessoa é cristã. O Evangelho não é só uma decisão, é uma transformação contínua. O cristianismo não é apenas doutrina, é relacionamento, é intimidade. Cristo precisa ser formado em mim, no meu caráter, no meu falar, no meu agir, no meu dia a dia. Ou você vai viver da liberdade, ver Cristo formado em você, ou você simplesmente não vai ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, ser transformado. Você vai ser religioso, aquela pessoa que entra ano e sai ano, faz os rituais, as rezas e tudo mais, ou até mesmo a frequência, mas não tem a intimidade, não transforma o coração. Então, Paulo fala também aí, essa transformação num quarto argumento, do versículo 21 a 31. Existem dois caminhos, ou você é escravo, ou é livre. É escravidão ou liberdade. Ele diz, dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, Sara e Agar. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, no passado, o que nascera segundo a carne,
Perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. O que Paulo está dizendo aqui, Agar representa a lei, a escravidão, o esforço humano. Sara representa a promessa, a graça, a liberdade. Agar, esforço humano. Sara, liberdade, filiação. Paulo conclui então, assim, irmãos, somos filhos da promessa e não da escrava. Ou seja, ou você vive pela prática da lei, ou vive pela graça. Ou você vive pela religiosidade, ou vive pela fé. Ou você tenta merecer, ou descansa em Cristo. Ou você é escravo, ou é filho. Não existe dois evangelhos. É um só. Nós podemos concluir, queridos, que o evangelho nos faz filhos, não escravos. O evangelho tira de escravidão do pecado, da consequência, e coloca um carimbo: você é filho e filha de Deus. O evangelho, ele diz para não voltarmos à lei. Se voltarmos à lei, às práticas religiosas, tanto judaicas como outras, nós voltamos à escravidão. O evangelho transforma e forma Cristo em nós dia após dia. E existem só dois caminhos: ou você vive escravo do pecado, ou você vive a liberdade em Cristo. Cristo perdoa gratuitamente quem foi liberto pelo pecado, ou quem foi liberto pela graça, melhor dizendo, não pode voltar a viver como escravo. Você tem vivido como filho ou como escravo? Sua fé é baseada na graça ou em obras? Somos livres em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem do capítulo 4 de Gálatas que Paulo traz. Não voltemos aos rudimentos, ao não pode isso, não pode aquilo, eu tenho medo daquilo. Somos filhos, nossa identidade. Jesus, quando ele mandou os 70 para evangelizar de 2 em 2, que até tem um projeto da nossa igreja, né, de casa de paz, que vai 2 pessoas evangelizar numa casa. Precisamos retomar, né, irmãos? Para pregar o evangelho. E eles contam as maravilhas que Deus fez, até o Satanás caindo do céu, sendo expulso, o poder que Jesus havia dado. Aí Jesus fala para eles: não fiquem maravilhados com isso. A maior alegria que vocês podem ter é o nome de vocês escrito no céu. Ah, queridos, você saber que lá no palácio real está seu nome, diz assim: eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não sou qualquer um aqui na terra. Não é para orgulho, é para gratidão. Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva, isso muda o nosso jeito de agir aqui na terra. Eu espero que você busque essa filiação, usufrua dessa filiação e não se torne escravo novamente, porque o pecado já foi vencido e o preço foi alto, pago lá na cruz. Paulo pregou isso aos Gálatas, eles queriam voltar. Muitos hoje querem voltar. Não seja um desses. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque nós estamos mortos nos delitos e pecados, como Sua palavra nos diz. Éramos por natureza, de nascimento, filhos da ira. Mas o Senhor nos tirou desse reino. O Senhor enviou o Teu Filho Jesus, na plenitude do tempo, para nos resgatar, para nos incluir na Sua família. Sua palavra nos diz e nos garante: somos o Teu povo, o povo do Seu pastoreio, de propriedade exclusiva do Senhor. É verdade que ainda lutamos com a natureza terrena, pecaminosa, mas sabemos que caminhamos para Jerusalém celestial, onde um dia o pecado não existirá mais. Enquanto aqui estivermos, Deus,
essa identidade, essa certeza, essa convicção. Nos dê a liberdade, a vida em abundância, a alegria de sermos perdoados os pecados do passado, do presente e que a carne cometerá no futuro. Não por dolo, mas porque somos raça caída, que fomos resgatados, e o teu Espírito luta contra essa carne. Não deixe os inimigos, os adversários, quer humano, ou mesmo em regiões celestes, atrapalhe a caminhada do teu povo. Que essa liberdade nos dê a alegria de te louvar, cantar, ter um coração grato por todas as coisas que o Senhor tem feito para conosco. Abençoe nossa igreja, abençoe cada família que está aqui, que tenhamos uma semana na tua presença, usufruindo da liberdade que o Senhor nos dá como filhos e filhas do Senhor. Todos aqueles que te recebem, diz a tua palavra, se tornam filhos e filhas do Senhor. Os que creem no seu nome são registrados, são selados com a tua presença, o Espírito Santo. Obrigado por isso, Pai, por sermos conhecidos do Senhor, por nos dar o privilégio de conhecer cada dia mais e mais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus repousa sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.